Olá, estudantes do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e vou dar continuidade às aulas. Para isso, separem os materiais da aula, o caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e, se tiver aí, um dicionário também. Uns minutinhos para vocês irem lá pegar o material e eu já volto. Então, peguem o caderno ou a folha, coloquem a data de hoje, a nossa aula de língua portuguesa e eu já volto. Então, venham comigo aqui fazer uma retomada do que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós refletimos um pouquinho sobre as diferenças do texto informativo para o texto narrativo. Vimos e analisamos algumas imagens sobre o desmatamento. Lemos o texto sobre o desmatamento. E também fizemos a análise de um gráfico com dados sobre a variação mensal de área desmatada na Amazônia. Na aula de hoje, nós vamos fazer ampliação da leitura do texto Desmatamento Ainda Acontece Depois de Tantos Anos, que é o mesmo texto da aula passada. Vamos estudar um pouquinho sobre ampliação vocabular e também um pouquinho sobre acentuação. Então, eu trouxe para vocês aqui mais uma imagem sobre o desmatamento da Amazônia. E essa imagem representa um histórico do desmatamento na Amazônia, mapeado pelo projeto PRODES do INPE. Então percebam lá que esse mapa, esse pedacinho do Brasil, está pintado aqui em duas cores que predominam, né? Que é o verde, que indica floresta, e o amarelo, que são as áreas já desmatadas em algum momento desde 1988. Então percebam como é grande essa área amarela e como é grande a área do desmatamento, né, que nós já presenciamos aqui no Brasil. Lembrando que é desde 1988. E as pequenas áreas brancas ali indicam áreas naturais de vegetação não florestal ou que ficaram cobertas por nuvens no momento da foto. Vamos ler mais um texto sobre o desmatamento. Agora, dando continuidade ao texto da aula passada, nós vamos entender quais são os impactos do desmatamento. O desmatamento é caracterizado pela remoção da vegetação nativa de uma área. A sua causa está atrelada principalmente à ação antrópica, ou seja, a atuação do homem no desenvolvimento das atividades produtivas. Alguns dos principais impactos são os seguintes: perda da biodiversidade, as espécies perdem seu hábitat e não conseguem sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que restam. As populações de plantas, animais e micro-organismos ficam debilitados e, eventualmente, algumas podem se extinguir. Até mesmo o desmatamento localizado pode resultar na perda de espécies, devido ao elevado grau de endemismo, ou seja, a presença de espécies que só existem dentro de uma área geográfica determinada. A degradação do hábitat. As novas rodovias que permitem que pessoas e madeireiras alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. A estrutura e a composição das espécies sofrem o efeito dessa fragmentação da paisagem, e o mesmo acontece com o microclima.
Tais fragmentos paisagísticos são os mais vulneráveis às secas e aos incêndios florestais, alterações que afetam negativamente uma grande variedade de espécies animais. Modificação do clima mundial. É reduzida a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor. Ao mesmo tempo, existe uma presença maior de gás carbônico liberado com a queima de árvores. Perda do ciclo hidrológico. O desmatamento reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores, que são fundamentais. No Brasil, uma parte do vapor da água que emana das florestas é transportada pelo vento até as regiões centro-sul, onde está localizada a maior parte da atividade agrícola do país. Quando a redução das chuvas se soma à variabilidade natural que caracteriza a pluviosidade da região, a seca resultante pode provocar grande impacto ambiental. Já se verificam incêndios nas áreas que sofrem perturbações decorrentes da extração madeireira. Impactos sociais. Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. Isso se traduz em mais pobreza e, em alguns casos, essas pessoas podem ter necessidade de se mudar de lugar e procurar outras áreas para garantir o seu sustento. Eu vou deixar aqui um exercício para vocês refletirem sobre o texto. Releia o trecho. A sua causa está atrelada principalmente à ação antrópica, ou seja, a atuação do homem no desenvolvimento das atividades produtivas. Eu quero que vocês respondam para mim, sem o auxílio do dicionário, qual é o significado da palavra antrópica. Vou deixar uns minutinhos e eu já volto para a correção. Então, vamos voltar aqui para a correção. Eu pedi para que vocês me respondessem qual o significado da palavra antrópica sem o auxílio do dicionário. Por que eu pedi para vocês não utilizarem o dicionário dessa vez? Porque nesse trecho já tem uma dica do que significa antrópico. Esse termo, ou seja, indica que algo está sendo explicado para o leitor. Então, antrópico é algo resultante da ação
do homem. No caso da atividade, no caso do trecho, né, refere-se à ação do homem no desenvolvimento de atividades produtivas na Amazônia, que é a principal causa do desmatamento. Então, antrópico é algo que tem relação com a atuação do homem. O exercício 2. De acordo com o texto, o desmatamento pode trazer diversas consequências para a sociedade e o ambiente. Assinale a alternativa que não é uma consequência do desmatamento. Então, vocês vão ter que relembrar um pouquinho do texto que foi lido e assinalar a alternativa que não é uma consequência do desmatamento. Duas das alternativas são e uma não é. Uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto. Então, voltando aqui para ver se vocês acertaram. De acordo com o texto, o desmatamento pode trazer diversas consequências para a sociedade e o ambiente. Assinale a alternativa que não é uma consequência do desmatamento. A. Plantas, animais e micro-organismos ficam debilitados e, eventualmente, algumas podem desaparecer. Essa é, sim, uma consequência do desmatamento. A alternativa B. Aumento da capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor. Na verdade, com o aumento do desmatamento, diminui-se a capacidade da floresta absorver o gás carbônico, né? Então, essa é a alternativa que vocês deveriam marcar. E a C, diminuição da possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais oferecidos pelas florestas. Então, essa é uma consequência. Então, o que vocês deveriam marcar é a alternativa B. Então, venham comigo para mais um exercício. É a atividade número 3. O que significa cada consequência do desmatamento para o planeta? Relacione os quadros. Então, vocês vão se lembrar do texto e vão dizer qual é a consequência do desmatamento e o que ela significa. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem a atividade e eu já volto com a correção.
Então, vamos lá para ver se vocês acertaram. O que significa cada consequência do desmatamento para o planeta? Relacione os quadros. Então, a degradação do habitat faz referência com a construção de novas rodovias, a paisagem se modifica, favorecendo as secas e os incêndios florestais. A perda da biodiversidade faz referência com as espécies perdem seu habitat e não conseguem sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que restam. Modificação do clima. Fica reduzida a capacidade da floresta de absorver o gás carbônico poluidor e aumenta a quantidade desse gás com as queimadas. Impactos sociais. Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidade de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. E isso, muitas vezes, leva à pobreza. Então, venham comigo para mais uma atividade. Agora, vocês vão observar as palavras destacadas nos trechos. 1. As novas rodovias que permitem que pessoas e madeireiros alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. E o 2, o país tem que se preocupar com o desmatamento. A questão é, por que o verbo em destaque, o verbo ter, está acentuado em apenas um dos trechos? Então percebam lá que na frase número 1, o tem do verbo ter está acentuado e na frase 2, o tem do verbo ter não está acentuado. Então, vocês vão pensar e levantar uma hipótese. Por que que o verbo ter está acentuado em uma das frases e na outra não? Um minutinho para vocês pensarem e eu já volto.
Então, voltando aqui para a correção, será que vocês conseguiram formular alguma hipótese e conseguir descobrir por que o verbo tem está acentuado em uma frase e o verbo ter também não está acentuado em outra frase? Então, vamos lá. Escrevemos a palavra tem com acento quando faz referência à terceira pessoa do plural. No caso da atividade, o verbo ter está concordando com as novas rodovias, que está no plural. Por isso, leva acento circunflexo. Mais uns exemplos para vocês entenderem bem como funciona essa acentuação. A rodovia tem provocado uma fragmentação geral na floresta. A rodovia está na terceira pessoa do singular, é ela, né? E no segundo, as rodovias têm, com acento, provocado uma fragmentação geral na floresta. As rodovias está na terceira pessoa do plural. Eles, né? No caso aqui, elas. Então, por isso que aparece o acento circunflexo para indicar que faz referência a uma pessoa do plural. Mais alguns exemplos aqui. Assim como o verbo ter, o verbo vir também é acentuado quando faz referência à terceira pessoa do plural. Então, vejam os exemplos aqui. O país tem que se preocupar com o desmatamento. O país está no singular, por isso o tem não leva acento. No segundo exemplo, os países têm que se preocupar com o desmatamento. Os países está no plural, então o verbo tem recebe o acento circunflexo para indicar que ele também está no plural. E no outro exemplo, partes do vapor d'água que emanam das florestas vem pelo vento até a região centro-sul. Esse vem está acentuado porque faz referência ao termo partes do vapor da água que emanam das florestas que está no plural. Vamos agora para a leitura do texto 2. Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. Dados consolidados dos alertas de desmatamento emitidos pelo sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, em janeiro de 2021, indicam uma queda de 70% na destruição da Amazônia no período. Caso essa tendência se confirme ao longo deste e dos próximos anos, o Brasil poderá comemorar, já que a Amazônia é um dos principais reguladores do regime de chuvas no país, do qual dependem tanto nossa segurança alimentar como a energética. Como é a destruição da floresta que nos coloca entre os maiores emissores globais dos gases que estão causando o aquecimento global, manter essa tendência de queda no longo prazo contribuirá para que cumpramos e avancemos em nossas metas climáticas. Porém, como diz o ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Janeiro é o mês mais chuvoso na Amazônia e, por isso, um período de retração do desmatamento. Além disso, trata-se de um único mês de queda em meio a uma tendência de aumento do desmatamento de 8 anos, com recordes consecutivos dos 2 últimos anos. Mais que o desmatamento mês a mês,
precisamos olhar tudo o que já foi desmatado. Torcemos para que a queda registrada em janeiro de 2021 não seja um fato isolado e se repita nos próximos meses e anos até alcançarmos o desmatamento zero. Uma atividade para vocês pensarem e refletirem sobre o texto. O título do texto, Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita, sugere que, aqui vocês vão analisar somente o título do texto. Apesar de a queda do número do desmatamento ser uma boa notícia, ainda não há como prever se esse número continuará diminuindo. Ou B, os números do desmatamento estão caindo e isso provavelmente irá continuar no futuro. Um tempinho para vocês responderem e eu já volto. Então, vamos ver se vocês conseguiram acertar essa atividade. Lembrando que vocês têm que fazer uma análise somente do título do texto, que é Desmatamento na Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. O que esse título sugere? Que apesar de a queda do número de desmatamento ser uma boa notícia, ainda não há como prever se esse número continuar diminuindo, ou os números do desmatamento estão caindo e isso provavelmente irá continuar no futuro. De fato, os números do desmatamento, eles estão caindo, mas não há como afirmar que esses números vão continuar a cair no futuro. Por isso, a alternativa que vocês devem marcar é a alternativa A. Atividade número 6. Observe a palavra destacada no título do texto. Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. Como o título do texto poderia ser reescrito sem mudança no sentido? Então, para responder essa questão, vocês têm que pensar na palavra incógnita. O que será que essa palavra significa? Vocês vão analisar as afirmativas A, B e C e assinalar uma correta. Eu já volto com a correção.
Então, nessa atividade, vocês têm que pensar como que o título do texto pode ser reescrito. E o título do texto é Desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece uma incógnita. A alternativa A, desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece desconhecido. Aqui está sugerindo que desconhecido é sinônimo da palavra incógnita. B, desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece costumeiro. Será que costumeiro tem relação com incógnita? É sinônimo de incógnita? Ou C, desmatamento da Amazônia cai em janeiro, mas futuro permanece celebrado. Celebrado é uma maneira de celebrar, de comemorar, né? Qual será das três que vocês colocaram lá? Alternativa A, incógnita é sinônimo de desconhecido. Próxima atividade, em relação ao texto 2, é correto afirmar: A, houve queda da destruição da Amazônia em janeiro de 2021, o que indica estabilidade nos indicadores do desmatamento. B, como há muitos anos os indicadores do desmatamento se mantiveram altos, apenas um mês de queda não é sinônimo de que o desmatamento está diminuindo de forma definitiva. Ou C, com a estabilidade dos índices de desmatamento na Amazônia, a tendência é que os gases que causam um efeito estufa aumentem. Então, pensem um pouquinho, usem os conhecimentos que vocês têm da aula de geografia, respondam a questão e a gente já volta.
Então, venham comigo aqui para a correção da atividade número 7. Em relação ao texto 2, é correto afirmar. A alternativa correta é a alternativa B. Como há muitos anos, lembrando que esse A é do verbo haver, né? Como há muitos anos os indicadores do desmatamento se mantiveram altos, apenas um mês de queda não é sinônimo de que o desmatamento está diminuindo de forma definitiva. Essa alternativa B é o contrário do que diz a A, né? A alternativa A diz assim: houve queda da destruição da Amazônia em janeiro de 2021, isso é um fato. O que indica estabilidade nos indicadores do desmatamento? Não, o fato é, houve queda de destruição na Amazônia, mas a gente não pode afirmar que esse fato indica estabilidade nos indicadores do desmatamento. E a alternativa C: com a estabilidade nos índices de desmatamento da Amazônia, a tendência é que os gases que causam o efeito estufa aumentem. Se há uma estabilidade no desmatamento, significa que os gases do efeito estufa também vão se estabilizar, né? Então, por isso que é a alternativa B. Mais um exercício para vocês pensarem, para vocês refletirem. Releia o segundo parágrafo do texto. Manter essa tendência de queda no longo prazo contribuirá para que cumpramos e avancemos em nossas metas climáticas. Porém, como diz o ditado popular, uma andorinha só não faz verão. Janeiro é um mês chuvoso da Amazônia e, por isso, um período de retração do desmatamento. Além disso, trata-se de um único mês de queda em meio a uma tendência de aumento do desmatamento de 8 anos, com recordes consecutivos nos 2 últimos anos. O que vocês vão explicar para mim? Atividade 8. Explique por que o ditado popular em destaque foi utilizado no texto. Uma andorinha só não faz verão. Dentro desse contexto em que esse ditado está inserido, o que ele significa? Uns minutinhos para vocês responderem e eu já volto com a resposta.
Então, vamos comparar a resposta que vocês fizeram no caderno com a resposta que eu trouxe aqui. Lembrando, novamente, que aqui é uma sugestão e não significa que aqui é a única resposta correta. O ditado foi usado para enfatizar que é cedo para comemorar a queda dos números do desmatamento. Não há como ter certeza de que esses números continuarão abaixando, pois janeiro é um mês propício para essa queda, ou seja, não podemos ter certeza de que essa queda vai continuar. Assim, é cedo para comemorar, é cedo para ter certeza que os índices do desmatamento vão continuar diminuindo. Então é isso, pessoal. Temos um encontro na nossa próxima aula. Até lá!